estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para uma aula de matemática. O nosso tema de hoje é resolução de problemas, envolvendo multiplicação e divisão. Você vai precisar de alguns materiais: caderno de matemática ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta. E se por um acaso você tiver um material dourado, pode separar também, porque a gente vai usar daqui a pouco, tá bom? Eu dou um tempinho para você separar o material. Agora, no seu caderno de matemática, você pode anotar a data de hoje e o conteúdo que nós vamos estudar: multiplicação e divisão, resolução de problemas. Eu aguardo você fazer a anotação. Relembrando, multiplicação e divisão. Você sabe multiplicar? Você sabe dividir? Bem, você sabe que essas operações a gente não usa só na escola, só nas aulas de matemática. Nós usamos também em outras situações, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E pensando nessas coisas todas, eu tive a ideia de ter com vocês uma conversa sobre uma coisa que eu sei que todo mundo gosta, que são as comemorações de aniversário. Bem, ultimamente nós não estamos podendo, reunir as pessoas que a gente gosta para fazer as festas que costumávamos a fazer por conta da pandemia. Mas quando a gente fala desse tema, todo mundo lembra de coisa boa, né? Eu tenho algumas curiosidades para falar para você sobre esse tema. Você sabia que existem lugares no mundo em que essa comemoração não acontece na data específica do nascimento, mas na passagem do ano novo de forma coletiva? E os tradicionais bolos de aniversário surgiram na civilização grega. E a tradição de se colocar velas em cima era uma prática de caráter religioso, pois acreditava-se que a fumaça das velas levaria as preces dos fiéis até o céu, garantindo sua proteção para o ano vindouro. Interessante, né? Bem, festas de aniversário. O que isso te lembra? Aposto que você lembra de muita coisa boa quando a gente fala de aniversário. Bem, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo lembra quando a gente fala de festa de aniversário, que é a comida, salgadinhos, docinhos
E também não pode faltar, lógico, né, o bolo. Bem, por falar em bolo, salgadinhos, docinhos, você sabia que para fazer a encomenda dos salgadinhos, nós temos que pedir isso por centos? Nós vamos até o estabelecimento e a gente pede 1 cento de salgadinho, 1 cento de docinho, 2 centos, porque a cada 100 eles vendem por centenas, né? E o bolo, ele deve ser encomendado por quilograma. A gente diz, né, quantos quilos de bolo nós vamos querer, mas a terminologia correta é quilograma. A gente vê mais ou menos, né, quantas pessoas vão estar na festa e faz uma estimativa e faz a encomenda do bolo por quilograma. Bem, os nossos personagens de hoje vão ser esses: o Davi e a mãe do Davi, que é a Solange. Ela está organizando uma festa de aniversário para o Davi. E nessa festa, ele está fazendo, nesse aniversário, ele vai estar comemorando 11 anos de idade. Vamos ajudá-la nos preparativos? Bem, nós temos uma situação já em relação aos docinhos, veja. Solange encomendou vários docinhos, que foram entregues em 4 caixas e cada uma contendo 75 docinhos. Quantos doces ela terá para servir aos convidados? Bom, nesse caso, vamos ter que pensar um pouquinho. Eu quero ver se você consegue resolver esse exercício. Eu vou dar um tempinho para você tentar. Vamos lá? Vamos ver se vocês acertaram? Bem, eram 4 caixas com 75 docinhos. Eu resolvi dessa forma. Eu fiz a decomposição dos 75. 75 é a mesma coisa que 70 mais 5. E eram 4 caixas com esse valor. Então, eu fiz só as unidades, a multiplicação, 4 vezes 5 deu 20. E depois eu fiz a multiplicação da dezena. Eu sei que 4 vezes 7 é 28. Então, 4 vezes 70 é 280. Aí eu somei os meus resultados e ao todo eu cheguei na resposta de 300 docinhos, certo? Bem, então, somando tudo, né? 4 vezes 75 docinhos, nós chegamos à conclusão de 300. Esse é o resuminho do nosso raciocínio.
Muito bem, mas eu também teria outra forma de registro desse mesmo cálculo, né? Que seria essa multiplicação é o algoritmo usual, é aquele que a gente mais faz, está acostumado a fazer na escola, né? Bem, eu fiz a multiplicação do 4 vezes 5, deu 20. Só que 20 são duas dezenas, então não sobrou nenhuma unidade solta e as duas dezenas foram lá com as outras 7. 4 vezes 7 dezenas, 28, com mais as duas, 30. Também o resultado só pode ser o mesmo, né? Só uma outra forma de registro. Eu gostaria que você fizesse o registro desse cálculo no seu caderno agora. Eu vou dar um tempinho para você. Vamos ver essa situação? Dentre os 300 docinhos, há, em mesma quantidade, brigadeiros, beijinhos, dois amores, cajuzinhos e bombinhas de doce de leite. Quantos docinhos de cada tipo há na festa? Bom, então pense comigo. Nós temos 5 tipos de docinhos. Vamos representar aqui. Eu vou fazer assim, cada pratinho desse vai representar um docinho. Então, esse primeiro vai ser do brigadeiro, esse pratinho vai ser beijinho, esse aqui vai representar dois amores, aqui vai ser do cajuzinho e esse pratinho aqui vai ser então da bombinha. Ok, então eu tenho aqui os meus docinhos, 5 tipos de docinhos, beleza. Agora a gente precisa fazer uma estimativa, porque eu sei que eu tenho 300 docinhos, 100, 200, 300. Mas para fazer essa divisão do jeito que tá aqui, eu não tenho condições, eu vou fazer uma troca. Você sabe que uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas. Aí fica mais fácil para eu distribuir nos pratinhos aqui dos docinhos que eu tenho. Portanto, cada centena dessa eu troquei por 10 dezenas, certo? 10, 20, 30 dezenas. Agora eu vou distribuir nos pratinhos. Só que se eu colocar uma dezena aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, eu tenho 50 docinhos, mas vai demorar muito pra gente fazer essa divisão, né? Então, vamos fazer uma estimativa, mais ou menos quantos
Quantas dezenas eu já posso distribuindo aqui? Pelo menos 2 eu sei que vai dar. Então, eu já vou colocar mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Veja que eu já tenho 30 docinhos de cada um. Tenho 3 dezenas para cada. Eu vou fazer mais 2, que eu sei que, olhando aqui por estimativa, eu acho que vai dar mais 2 dezenas para cada tipo de docinho. 2, 4, 6, 8, 10. Pronto. Agora, eu tenho 5 tipos de docinho, 1, 2, 3, 4 e 5 dezenas, exatamente uma para cada uma, ou seja, os 300 docinhos é a mesma coisa que 30 dezenas, distribuídas nos tipos de docinhos que nós temos aqui, que são 5, eu cheguei à conclusão, então, de que nós temos 6 dezenas de cada tipo de docinho. 6 dezenas, que é a mesma coisa que 60 docinhos para cada tipo. Olhem lá na tela a representação que nós temos. 6 dezenas de cada tipo de docinho. Entendido? Muito bem. Bom, agora eu gostaria que vocês acompanhassem o algoritmo dessa estimativa. Bem, se vocês viram, né, que se nós fizéssemos, por exemplo, 10 docinhos de cada, seria muito pouco, né? Um docinho de cada tipo, e dá 5. 2. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos de fazer de 10 em 10, uma dezena, né? Eu pensei assim, olha, se eu tiver 10 docinhos de cada um, eu já terei, né, que é uma dezena, eu já terei 50 docinhos. Então, eu já faço a subtração lá, já fiz a divisão, me sobram 250 docinhos. Ok, posso fazer essa operação de volta. Eu coloco mais uma dezena para cada um, ok, já são 50 docinhos. Subtraindo, me sobram 200. Só que de 10 em 10 eu tô vendo que tá devagar o negócio. Eu posso pegar 2 dezenas para cada pratinho, que eu sei que ainda tenho bastante. Eu tenho 200 docinhos, então eu posso fazer isso. Eu sei que 20, se 10 são 50 docinhos, é claro que 20, né, serão 100 docinhos. Ainda me sobram 100, que dá exatamente mais 2 dezenas. Ou seja, somando aqui 10 mais 10 mais 20, que são as dezenas que nós tínhamos representadas nos pratinhos, eu também chego à conclusão de que são 6 dezenas, ou seja, 60 docinhos de cada. Esse é só um outro tipo de registro que a gente pode fazer, né? É uma divisão por estimativa, por subtrações sucessivas. Eu não sei exatamente quanto é, mas eu imagino e vou fazendo, né, passo a passo. Muito bem. Agora, eu gostaria que você fizesse o registro desse algoritmo aí no seu caderno.
Agora eu quero mostrar para vocês uma outra forma de registro da divisão. Veja, nós tínhamos 300 docinhos, certo? 300 docinhos. E nós tínhamos 5 tipos de docinhos. Então, eu vou fazer essa divisão aqui, que é aquele algoritmo usual que a gente faz na escola. Bem, vocês repararam que nós tínhamos 3 centenas a princípio? 300 assim? Só que dessa forma que está, com as centenas, eu não tenho condições de fazer a divisão nos 5 pratinhos. Portanto, eu vou precisar fazer o quê? Como as centenas não tem como fazer isso, eu vou trocar. Eu vou pegar então 30 dezenas, que foi aquela troca que a gente fez pelos palitinhos. Muito bem. Bom, se não tinha como fazer a divisão com centenas eu não tenho. Geralmente a gente não coloca isso aqui, né? 0 centenas, mas ela existe. Bem, mais dezenas você viu que nós tínhamos 6 dezenas para cada tipo de docinho. Portanto, eu vou fazer isso aqui, ó, 6 dezenas para cada tipo de docinho. E 6 vezes 5 é 30. Sobrou alguma dezena? Não, não sobrou. Ficou ali a divisão certinha. Mais uma coisa, sobraram unidades soltas? Não sobraram unidades soltas. Então, não tem problema. Nosso resultado também é 60 do mesmo jeito, tá certo? É outro tipo de registro e eu gostaria que você fizesse isso no seu caderno também. Então, pega lá a sua caneta, o seu lápis, faz o registro desse algoritmo e eu aguardo. Muito bem, já falamos dos docinhos, agora os salgadinhos. Veja, Solange também encomendou 330 salgados, que precisavam ser servidos em pratos com capacidade para 6 salgados cada um. Quantos pratos foram necessários para servir todos os salgadinhos? Bem, veja,
agora a gente sabe que nós temos 330 salgados e em cada prato nós vamos poder colocar 6 salgadinhos. Então eu vou começar aqui a distribuição dos salgados. Veja, ó, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a capacidade de um pratinho. Ok, 6. Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já deu 12. Mas são 330. Se eu for fazer dessa forma aqui, vai ficar muito difícil. O que nós podemos fazer então? Podemos usar uma estimativa. Bom, eu preciso saber quantos pratinhos ao todo, mas aqui eu já sei o seguinte, olha. Se um pratinho eu tenho 6 salgados, você concorda que com 10 pratinhos eu vou ter 60? Então a gente pode fazer assim, olha. A gente pode pegar os 330 salgados e ir dividindo de 6 em 6, porque a cada 6 salgados eu tenho um pratinho. Então eu vou pegar 10 pratinhos de uma vez, porque eu já sei que dão 60 salgados. Aí me sobram 270, e assim eu vou fazendo. 10 pratinhos, 60 salgados, sobram 210. Mais 10 pratinhos, 60 salgados, sobram 150. Mais 10 pratinhos, 60 salgados, vão me sobrar 90. Tá acabando. Mais 10 pratinhos, 60 salgados, sobram 30. Agora, eu não posso fazer a distribuição de mais 10 pratinhos, porque seriam 60 e ali só me sobraram 30. Pense comigo. Se 60 salgados eu vou usar 10 pratinhos, quer dizer que a metade dão 30, então seriam 5 pratinhos, não é isso? Muito bem. Agora, somando os pratos, porque lá na chave eu tenho quantos pratinhos eu usei, né? Eu vou somar tudo isso aqui, ó. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 5, 55 pratos ao todo. Entenderam? Existem outras formas de divisão também, né? Formas de registro. Repare que essa que nós vamos fazer aqui é muito parecida com aquela que eu acabei de fazer no quadro. Eu vou colocar o total de salgados, 330, e vou fazer a divisão de 6 em 6 salgadinhos. Mas, do mesmo modo, eu não tenho como dividir as 3 centenas inteiras do jeito que a gente precisa. Portanto, eu vou pegar as dezenas. Eu tenho como 33 dezenas e eu sei que 6 vezes 5, 30. Só que ainda me sobram 3 dezenas, não é verdade? E 3 dezenas é a mesma coisa que 30 unidades. Fazendo a divisão, então, 6 vezes 5, 30 unidades, que não me resta nada. Esse é o algoritmo usual e eu gostaria que você fizesse o registro no seu caderno. Eu vou te dar um tempinho.
E agora, as bebidas. Veja a situação. Os convidados poderiam escolher entre 4 opções de bebidas. Poderia ser água, poderia ser suco de laranja, poderia ser refrigerante e também poderia ser chá gelado. Muito bem. Como havia copos de 3 tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande, de quantas maneiras diferentes os convidados poderiam servir uma bebida? Bem, então vamos fazer o seguinte: as bebidas estão aqui e os copos de 3 tamanhos, nós vamos fazer as possibilidades que nós teríamos. Vamos calcular de quantas maneiras diferentes os convidados poderiam servir as bebidas, fazendo a representação a seguir. Olha, a água poderia ser servida no copo pequeno, no copo médio ou no copo grande. Isso, a água. Mas o suco também poderia ter essas 3 possibilidades: copo pequeno, copo grande e copo médio. Com o refrigerante, mesma coisa: pequeno, médio, grande. Com o chá, também poderia ser o copo pequeno, copo médio ou copo grande. Agora vamos analisar. Só com a água eu tenho 3 possibilidades para servir essa bebida. Com o suco, eu também tenho 3 possibilidades. Com o refrigerante, também são 3. E o chá, a mesma coisa. 3, 3, 3, 3. Ou seja, 3 copos com 4 bebidas, 3 vezes 4, eu tenho 12 possibilidades de servir as bebidas. Vocês concordam? Bem, nesse caso, eu gostaria que vocês registrassem o que nós temos ali no slide, que é a multiplicação das 4 bebidas com os 3 tipos de copo, e a nossa conclusão é de que são 12 possibilidades. Você pode registrar e eu aguardo.
A apresentação do vídeo com os melhores momentos da vida do Davi. Essa é a nossa situação número 5. Num determinado momento da festa, seria passado um vídeo com fotos do Davi, desde quando ele era bebê. Para que todos pudessem assistir, as cadeiras foram organizadas em fileiras e cada fileira com 12 cadeiras. Quantas cadeiras havia? Eu vou dar um minutinho para você tentar resolver esse exercício, eu já volto. Vamos conferir o resultado? Bem, eu pensei da seguinte forma: são 5 fileiras de cadeiras. Cada fileira tem 12 cadeiras. Eu fiz a multiplicação de 12 cadeiras vezes 5 fileiras. Conclusão: 5 vezes 12, 60 cadeiras. Você fez assim? Tomara que você tenha acertado. Bem, mas eu também resolvi de outras formas. Veja o que eu fiz nesse registro. Como são 12 cadeiras, eu fiz a decomposição do número 12. 12 é a mesma coisa que 10 mais 2. E depois eu multipliquei por 5. 5 vezes 2 deu 10. E 5 vezes 10 é 50. Depois eu somei tudo, 5 mais 50 mais 10, 60 cadeiras. Outra forma de registro, bem utilizada, bastante utilizada, é essa, do algoritmo formal, que é o 12 vezes 5. Só que 5 vezes 2 dá 10. Então eu fiquei sem nenhuma unidade. Esse 10, ele se transforma em uma dezena e vai lá com a outra que eu já tinha. 5 vezes uma dezena, 5 vezes 1, 5 com mais 1, 6. Então são 6 dezenas, ao todo 60. Eu gostaria que você fizesse o registro desses 2 algoritmos que nós fizemos aqui. Eu vou dar um tempinho para você.
perguntinhas finais. Vamos lá? Davi fez 11 anos no último aniversário. Se ele ganha R$ 100 da sua avó em todos os seus aniversários, quanto ele já ganhou ao todo? Bom, pensando que são R$ 100 a cada aniversário e ele já fez 11 anos, é só a gente multiplicar por 11 o número 100, ou, e contando de 100 em 100, ao todo, R$ 1.100. Muito bem. Próxima perguntinha. Sobraram 60 docinhos do aniversário de Davi. Solange, então, preparou 10 pratinhos e dividiu igualmente os docinhos entre os seus vizinhos. Quantos docinhos ela deu para cada um? Bem, se ela tinha 60 docinhos e 10 pratinhos para fazer a divisão, só pode ser 6 docinhos em cada pratinho. 6 vezes 10, 60, que era o que ela tinha. Muito bem, o que aprendemos hoje? Nós relembramos diferentes ideias da multiplicação e da divisão. Nós resolvemos problemas utilizando diferentes materiais e vimos que até em festa de aniversário tem matemática. Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima!